cliente! Bom, para você que me segue aqui no meu Instagram da Connection Law, que é o nosso escritório especializado em direito internacional de família, hoje eu vim aqui para te dar uma dica muito importante sobre a procuração pública. Muitos brasileiros que são os nossos clientes, nosso escritório ele foi formatado para encontrar soluções jurídicas para os brasileiros que vivem no exterior e para os estrangeiros que têm conexões com a legislação brasileira. Então são esses os clientes que a gente atende. Então muitos dos nossos clientes muitas vezes ficam perdidos quando eles precisam fazer uma procuração pública para enviar para o Brasil, seja para casamento, seja para representação num divórcio, seja para a venda de um imóvel, num inventário, numa herança, na venda de um carro, para legalizar a situação no banco. Então são várias situações que a procuração pública pode ser requerida por uma instituição lá no Brasil. É muito importante que essa procuração pública seja feita, então, para que esse brasileiro seja representado por alguém em território brasileiro, para que o ato jurídico seja, então, consumado no Brasil. A procuração pública é um instrumento público e ela é lavrada pelo cartório brasileiro, ok? Obviamente que hoje existem algumas outras soluções, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma venda de um imóvel, de uma representação perante uma instituição privada ou pública no Brasil, geralmente a gente vai realmente precisar de uma procuração lavrada no cartório brasileiro. E aí a gente tem hoje, qual que seriam as opções para o brasileiro que vive no exterior, ok? Como é que esse brasileiro ou esse estrangeiro conseguiria mandar uma procuração pública para o Brasil? E aí a gente tem algumas opções que eu vou discutir com vocês, e essas opções são as opções que hoje são as mais viáveis. A primeira opção, que é a mais clássica, seria ir até a embaixada próxima, né? Essa é obviamente óbvia, todo mundo já sabe disso, ir até a embaixada brasileira. Para isso, você precisa entrar no sistema do e-consular, preencher seus dados, mandar para o consulado então vai verificar se está tudo certo, então vai marcar o horário para você ir até o consulado fisicamente e assinar o documento, que é, na verdade, eles vão tão somente reconhecer a sua assinatura. O consulado ou a embaixada brasileira no exterior não é responsável pelo conteúdo da procuração e nem vai fazer esse conteúdo para você. Você já tem que mandar tudo pronto. Ou seja, a chance de dar algum erro é grande, porque a responsabilidade da embaixada é tão somente cartorária, no sentido de garantir que quem está assinando aquela procuração é realmente a pessoa que está dando os poderes. Então, é muito mais para conferir a identidade daquela pessoa que está dando os poderes. Além disso, você vai receber um documento físico, né? E que é um pouco já arcaico. Para quem mora no exterior, você vai receber esse documento físico e tem que mandar para o Brasil. Então, você ainda tem uma outra chance desse documento ser extraviado no meio do caminho e você vai ter despesas com esse envio desse documento físico. E aí tem mais outros dois problemas. O primeiro, nem todo mundo que está no exterior está próximo à embaixada ou consulado brasileiro. Então, essa pessoa vai ter que deslocar, talvez pegar um avião, talvez fazer uma viagem, vai ter que ficar no hotel só para mandar uma procuração. Ou também, além disso, né, corre ainda o risco, porque como o conteúdo dessa procuração foi o próprio procurador que escreveu, que certamente não vai ser um advogado, vai mandar esse documento para o Brasil e ainda corre o risco da instituição que iria receber esse documento negar o documento porque está faltando alguma informação. Então, isso é muito comum na nossa experiência aqui do escritório, ver essas situações acontecer. Então, essa seria uma opção, pelo consulado ou pela embaixada, considerando os pós e os contras. Uma outra opção seria pelo e-notariado. Então, esse brasileiro ou esse estrangeiro que se encontra no Brasil, se ele for então elegível, ele vai conseguir então emitir o e-notariado. O e-notariado é como se fosse um certificado digital emitido pelo cartório brasileiro. Nem todo cartório está emitindo e às vezes é difícil falar com os cartórios brasileiros, às vezes é difícil organizar, né, essa transação para conseguir esse documento. Então, através desse documento você consegue então assinar diretamente por videoconferência, então não tem essa necessidade do deslocamento. A dificuldade, então, é às vezes achar o cartório, perder tempo, fazer a videoconferência, então isso também pode gerar um pouco de complicação.
Uma outra questão, uma outra possibilidade é fazer pelo Public Notary, né? Então, você que está no exterior faria pelo Public Notary e mandaria esse documento. O problema do Public Notary é que você vai reconhecer firme, então, no notário do país que você se encontra, e cada país vai ter suas normas do notário público, quem é que pode dar fé em documento público. Aí você tem que apostilar, mandar para o Brasil, traduzir, apresentar perante o cartório de notas primeiro e só depois que esse documento, então, vai ser validado no Brasil. E aí também teria uma quarta opção, que é por certificação digital, né? Porque a certificação digital ICP Brasil, que é a mesma que os advogados usam, né, para entrar no sistema do judiciário brasileiro, ela também é válida para entrar no sistema notariado, que é o sistema dos cartórios brasileiros. Então, basicamente, essas seriam as 4 maneiras de mandar uma procuração para o Brasil. Ok? É importante dizer que todas essas 4 vai demandar tempo, vai demandar paciência, é burocrático para o cliente, então o ideal é que você tenha assistência de um advogado ou de uma pessoa especialista nessa área para que o conteúdo dessa procuração seja feita de maneira correta, para que você não gaste nem tempo nem dinheiro 2 vezes. E se você gostou dessas dicas jurídicas para os brasileiros no exterior ou para o estrangeiro no Brasil, nos siga lá no Instagram, esse é o meu outro dia de professora, porque eu também sou professora. Siga o Instagram do nosso escritório, a connection.law, e aí a gente vai poder te dar mais informações sobre o assunto. Muito bem-vindo e muito obrigada pelo seu tempo aqui comigo.